Estudar o morrer é como olhar para uma poça de água. Nela velamos o reflexo do tipo de gente que viemos a ser. Por trás das imagens frágeis e transitórias do nosso eu individual, que aparecem na superfície, existem sugestões de companhia menos familiar. Estranhas marés de histórias, ressacas culturais que fluem e refluem abundantemente na vida. As ondulações dessas forças tangem e trabalham a nossa identidade, primeiro para criá-la e depois para testá-las antes de sua destruição final da morte. Alan Keller é, no fragmento de uma história social de morrer. Bom dia, minha filha. Oi, dia, mãe. Liga o noticiário. Claro. Últimas notícias. Temos novidades no caso de Marina, de 42 anos, morta a facadas pelo companheiro na frente do seu filho de 9 anos, que está traumatizado, sem se alimentar, pois é... Não, eu não aguento mais isso, mãe. Toda manhã. Olha, eu tô cansada de ver notícias sobre morte, ainda mais morte familiar. A morte faz parte do desenvolvimento humano, desde a sua mais tenra idade. Acompanha o ser humano no seu ciclo vital, deixando sua marca. A experiência de perda é considerada principalmente quando se refere à morte, um dos eventos mais estressantes que se pode vivenciar. Ao se propor a conhecer os aspectos psicológicos vivenciados pelo filho diante da perda materna, que comprova o sofrimento psíquico dos filhos e da família. Os estudos sobre a tecnologia e a psicologia do luto servem como subsídio aos profissionais na elaboração de processo do luto. Quando se fala de luto, logo se pensa na morte de alguém ou de algum ideal. No entanto, Freud o define como a perda de um elo entre uma pessoa e seu objeto. Na verdade, o luto é uma reação de perda ou à morte, e também um processo de reconstrução e reorganização diante desse acontecimento. Esse processo exige um desafio emocional e cognitivo com a qual o enlutado tem de se lidar. Ô mãe, me dá uma boneca nova. O quê? Claro que não. Por favor. Eu te dei boneca nova semana passada. Mas foi semana passada. Eu não tenho dinheiro nem pra morrer, filha. As dificuldades que surgem com a morte de um parente podem ir além da dor da perda. A conta a ser paga com serviços funerários, por exemplo, pode ser um motivo a mais da preocupação por ultrapassar os limites de orçamento de muitas famílias. Um levantamento realizado pela Agência Brasil, no Distrito Federal, aponta que as famílias gastam pelo menos cerca de 2 mil por cada sepultamento. Os pacotes mais simples, oferecidos pelas principais funerárias da região, que influenciam serviços básicos como o transporte do corpo, o caixão e a sua ornamentação, custam em média cerca de R$1.000. Além disso, é preciso pagar pelo arrecadamento e agendamento das gavetas em um cemitério, o que também fica em torno de R$1.000. A garçonete Joacimara Bispo, de 50 anos, surpreendeu-se quando fez orçamento para o enterro da mãe, há 2 anos atrás, sem contar com uma poupança suficiente para arcar com a despesa, total de 3 mil. Ela precisou da ajuda de 8 membros da família para dividir a conta. O valor assustou todo mundo. Dizia ela que não tinha o dinheiro todo para pagar, não tinha condições de assumir toda sozinha. O mais barato que conseguiu encontrar na época equivalia a 3 vezes o maior do seu salário. Contou ela que fechou o pacote mais barato e mais simples depois de pesquisar os preços em pelo menos 4 funerárias na sua região. Josefa Cardoso da Silva, de 57 anos, teve que desembolsar um pouco mais para garantir os itens como caixão e roupa de mais qualidade. Ela também contou com a ajuda dos irmãos para pagar os 4 mil relativos apenas ao serviço funerário de enterro do pai, há cerca de 1 ano. Como já tínhamos adquirido a gravata quando a minha mãe morreu, 5 anos atrás, tivemos que pagar o pacote de funerária, que foi um intermediário, porque queríamos itens um pouco melhores, ainda bem que os irmãos tinham condição de pagar por isso, disse Josefa.
No Distrito Federal, as famílias que não têm recursos para pagar as despesas do sepultamento podem recorrer à Secretaria de Desenvolvimento Social e à transferência de renda e solicitar o serviço funeral social. De acordo com a Secretaria Adjunta da pasta, Ana Lídia Gomes, o benefício é disponibilizado às famílias de renda por pessoa inferior a um salário mínimo. Os interessados devem procurar uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, com os seguintes documentos: certidão de óbito, guia de sepultamento, documentos de identificação própria e de identificação do morto. Durante os fins de semana, o serviço pode ser solicitado na Unidade de Sistema Único de Assistência Social, SUAS, que funciona 24 horas. O serviço funerário, ele trabalha com um rodízio entre as funerárias, além de contar com a gratuidade em alguns casos. E existem diversos planos bem onerosos. O gratuito é para famílias de baixa renda que não têm condições de pagar tudo. Devidamente comprovado pelas informações de cadastro e da assistente social. O oneroso é para aquele que não se encaixa em nenhuma situação de vulnerabilidade, mas em caso de não reconhecimento de família, em caso de morte de indigente. Na questão de ornamentação, o município ele não faz delimitações, ele não coloca limites, porque é uma opção familiar. O município ele coloca limites em coisas mínimas para a segurança do funcionário da funerária. Ai, chegaram. Oi. Tudo bom? Tudo, pode ficar, pode sentar. Toda. Então, meninas, quanto tempo a gente não se vê? E infelizmente essa reunião é mais para consolar nossa amiga, né? E você poderia contar pra gente, assim, se expressar o que tá acontecendo? Sim, gente. Há tantas formas de morte, desde assassinato até doenças. E, infelizmente, a minha tia, Arabella, ela morreu num trágico acidente de capotamento de ônibus de viagem. E eu tô num luto terrível. Eu fico refletindo, gente, sobre a morte. Eu sinto muito. E acredite que essa dor vai passar. Vai virar saudade, vai vir lembranças boas. E eu entendo a sua fase de agora, porque o luto, ele tem 5 fases. E eu fiz várias anotações. Trabalhei muito esses dias na sala de psiquiatria e anotei algumas frases muito importantes dessas fases. Que, primeiro, vai vir essa negação de você não aceitar a morte dela. Depois vai vir a raiva. Por que será que aconteceu? Depois a barganha e ligeiramente vai vir um pouco de tristeza, que você vai achar que você não vai conseguir e vai acabar pensando que pode chegar até uma depressão. Mas no fim, depois de um tempo, você vai começar a aceitar, que é a última fase do luto, que é a aceitação. Ai, esses sentimentos são tão ruins. Eu fico imaginando, quando é uma morte de um famoso, passa em todos os lugares. Para ser um indivíduo normal, tem que ser algo muito macabro ou trágico para aparecer na televisão pelo menos uma semana. Sim, a fama ela é algo preocupante. Às vezes fãs obcecados, até pessoas que não conhecem, acham que aquilo é como se fosse uma perda familiar. E o papel da mídia é cobrir o famoso, é cobrir a história do famoso, a vida pessoal do famoso. Porque é incrível o jeito que realmente é necessário acontecer um crime macabro para passar uma semana na televisão, mas se um famoso morre, por exemplo, de um ataque cardíaco, também vai passar quase mais de uma semana falando sobre isso. Gente, eu li uma coisa no site que ela chamou muito minha atenção, que aqui fala que em nosso DNA a gente é um animal social, que estamos interessados em olhar para aquilo que tem mais importância em nosso grupo. Bom, e até mesmo os políticos, eles estão dando mais valor às pessoas que têm uma certa importância. Não coisa. Tá. E até mesmo nós políticos estão prestando mais atenção a um problema que uma celebridade está se manifestando do que nós, meros mortais. É como se estivéssemos socialmente programados para seguir o líder. É interessante o que você falou, porque realmente o fato da morte de uma celebridade
realmente pode causar impacto como se fosse na perda de um familiar. E isso não se deve por ser famoso, mas sim por se tratar psicologicamente. Porque a pessoa não chega a sentir a dor da perda, mas sim chega a sentir tristeza pela celebridade ter morrido, por lembrar das músicas, das obras vividas pelo autor, as peças de teatro, tudo no geral. Quando escutamos músicas desses cantores ou famosos que morreram, a gente fica imaginando os sonhos, as aventuras que eles deixaram de viver. E ao entrarmos de luto por um famoso, os fãs dele perdem algo emocional, algo que completava eles, como a música ou algo em relação ao que o famoso fazia de bem para os fãs. Percebemos que com a morte de uma celebridade, nos faz pensar na nossa própria morte. Podemos falecer a qualquer momento, numa coisa muito simples, como um elevador, entrarmos sozinhos e lá mesmo vir falecer. Então não importa se você é rico, se você é pobre, se você é talentoso, mas vai chegar um momento, entendeu? As celebridades estão tão presentes na nossa vida todos os dias que até parece real a morte delas. Como se fosse um familiar nosso, como se fosse parte da gente. Suicídios por estupro, mortes familiares, alcoolismo, drogas, são tantas as doenças do século que vem matando mais que o câncer. Sim, recentemente eu assisti uma palestra de uma psicóloga que falava que o assunto geral era o suicídio. E ela chegou a falar que quando o suicida, ele já decidiu que quer se matar, ele surge uma certa melhora. Ele é como se ele ficasse mais feliz. Ele procura sair mais com os amigos, procura se divertir. Mas por que essa felicidade? A felicidade, como é que eu posso dizer? A felicidade repentina é simplesmente porque ele já sabe, ele já decidiu que vai cometer o suicídio. Então, para os problemas ele acabou. Ele não precisa mais se preocupar com nada. Isso foi muito pesado de se ouvir. Da mesma forma que há várias maneiras de suicídio, há também várias formas de acontecer tal ato. Como enforcamento, envenenamento, por armas e entre outras coisas. O suicídio, ele não mata só quem comete, mas ele também distorce toda uma família. Aí é que tá. As famílias também estão matando. Como assim? A falta de atenção, não perceber as mudanças e quando percebe, ignora ou prefere brigar ou prefere falar que é questão de religião, precisa de Deus. Então, nada está relacionado com religião. Temos exemplos como os padres, né, que já sofreram muito com depressão. E é muito importante, a gente está falando de depressão, suicídio, solidão, tristeza, em todos os lugares, porque às vezes a gente não leva uma tristeza a sério. A gente tem que perceber aquelas tristezas que são momentâneas, mas também aquelas tristezas que são permanentes, elas continuam. E isso deve ser muito observado, porque às vezes a depressão ela começa dali, daquela tristeza que acontece e fica, ela permanece. E é muito importante, como já foi falado, das famílias. As famílias, muitas das vezes elas não prestam atenção, e quando prestam atenção, elas não tomam uma atitude certa. Muitas pessoas, já vi muitos relatos de pessoas que perderam seus filhos ou algum familiar por perceber mudanças, mas levar aquilo como se fosse mudança de adolescente. Então é muito importante, primeiramente, começar com as mudanças dentro das escolas, palestras não só com os alunos, mas sim com os professores, diretores, que também às vezes não participam muito desse projeto. E é importante pegar os pais, convocar os pais não somente nas reuniões, mas sim convocar os pais na hora de conversar sobre isso. Porque muitas escolas já perderam adolescentes, alunos, por suicídio. E isso é muito importante. E que essa preocupação sobre suicídio e depressão não seja só no Setembro Amarelo. Até porque Setembro Amarelo é só um mês, que não só acontece no setembro, né? Então é muito importante levar isso em todos os momentos, todos os dias. Tem sido registrado um aumento de número de suicídios na faixa etária, como crianças, jovens, idosos e adolescentes. O suicídio vem aumentando de forma progressiva, constante. A década de 1980 praticamente não teve crescimento, de 2,7%. Na década de 1990, o crescimento foi de 18,8%, e daí até 2012, de 3,5%.
de 33,3%. O acesso fácil a meios de incentivo foi apontado por uma psicóloga que vê o alto índice de cyberbullying, bullying praticado pela internet. E isso está causando muitos suicídios também. É um fator contribuinte que faz com que muitos adolescentes, crianças, acabem cometendo tal ato. Hoje em dia, como diz a psicóloga, hoje em dia é muito fácil você pesquisar como cometer um suicídio em qualquer mídia social. E muitas vezes as pessoas não levam muito isso a sério. E é como se as pessoas não dessem importância quando uma criança ou um adolescente fala que quer cometer suicídio. Não leva muito a sério. E isso é só mais um dos problemas que a gente tem na nossa sociedade. Bom, todos os especialistas entrevistados apontam que, nesse caso, os pais e os amigos tendem a achar o comportamento agressivo como somente uma fase de adolescente, uma fase difícil que eles estão enfrentando. Um adolescente, às vezes, tem uma depressão não diagnosticada, porque muitas pessoas acham que a depressão é o fato da pessoa querer ficar deitada na sua cama, não quer levantar, e nem sempre é isso. Não é aquela depressão que as pessoas imaginam, que nem eu citei, de ficar na cama, mas sim, o adolescente sente muita dificuldade de pedir ajuda e acaba tendo um comportamento agressivo. Bom, o governo deve auxiliar mais a população sobre o suicídio, dando palestras, informando mais aos familiares e aos amigos sobre os sintomas da depressão, porque nem sempre as pessoas entendem os sinais e quando vão ver já é muito tarde para isso. E também temos que ficar alerta ao índice de homicídios, de latrocínios. Uma questão bem interessante que a gente falou no trabalho foi a questão do estupro. Muitas das vezes as mulheres se matam por elas se sentirem culpadas por elas terem sido estupradas. No trabalho a gente percebeu que há uma variedade de formas de mortes, tanto como estupro, tanto como homicídio, suicídio, dentre outros. E é bastante difícil tentar se explicar com um posicionamento sobre esse assunto, porque é bastante difícil, porque você não sabe, por exemplo, o que se pode passar na cabeça dos familiares, o que se passa psicologicamente da pessoa que é um criminoso, da pessoa que é um suicida, doenças. Então, tipo assim, é muito complexo esse assunto de morte. Outro assunto que teve também sobre o nosso trabalho foi o caso de funerários. Então, eu acho que o governo ele deveria ajudar mais as pessoas de baixa renda, como o caixão, como o cemitério, como as roupas. Isso ajudaria muito mais a população, com as pessoas que têm renda muito baixa. Eu acho que a morte deveria ser algo natural, sabe? Tipo, você morrer de velhice e tal. Ou de causas que não tem a ver com você, tipo, doenças e tal. Não que você tire sua própria vida por causa de problemas e por causa que você não tem o suporte necessário para isso, sabe? Porque a gente vê muitos na escola, principalmente, a gente vê as pessoas tristes e não tem o suporte, fala que é frescura, fala que vai ser uma tristeza passageira. E muitas vezes não é. Isso acaba, tipo, mexendo no número de vidas total da Terra. E que é algo que não é natural, sabe? Tipo, mexe muito com... Tanto pra quem vai, que tá sofrendo, que vai tirar sua própria vida, tanto pra quem fica, que, tipo, se culpa muitas vezes depois de não ter podido ajudar, não ter feito alguma coisa pra ajudar. E como é que se fala? É de extrema importância que não só as pessoas que pensam em cometer suicídio, como os familiares procurem uma ajuda psicológica, uma ajuda terapêutica ou algo do tipo, porque fica sequela tanto para a pessoa que tem esses pensamentos ou que acabou cometendo, quanto para as pessoas que ficaram, porque elas nunca sabem as causas de tal fato e acabam se culpando pelo resto da vida e podem cometer suicídio no futuro também. Temos novidades no caso de Marina, de 42 anos, morta pelo companheiro a facadas até a morte. Não, peraí. Gente, como vocês deixaram eu falar isso? O quê?
baiana. A dona da casa. O fato de a morte do brasileiro. Foi mal. Eu esqueci do... É, tipo assim, mas é uma relação psicológica disso tudo. É porque... o futuro tá bem. Não cometa suicídio. Paz. Fique Tchau, obrigada. vivo.